Pessoal do sétimo, vamos lá corrigir essas questões. Questão número 1 aqui, muito interessante, né? Olha, está pedindo para você o seguinte: quais são os opostos pelo vértice aí? Você tem o A, tem o C, você tem o A, tem o C, tem o B, tem o D, tem o E, tem o G, tem o H e tem o F, né? Esses camaradas aqui, ó. Esses aqui, tá? Os correspondentes, você tem o A, tem o E, você tem o B e tem o F, tem o D e o H, o C e o G, né? O C e o G. Esses camaradas aqui são os correspondentes. E os alternos, professor? Os alternos, você tem o A e tem o G, você tem o B, tem o H, tem o D, tem o F, tem o C e tem o E. C, D, F, A, G, B, H, tá? E os adjacentes? Os adjacentes você tem um monte, né? Você tem o A e tem o B. O A e o B aqui, percebe que são adjacentes? Pessoal, eu não posso falar que o adjacente tem que estar aqui, ó, na mesma reta. A e B, A e C, D e C, A e D, que mais? C e o D, né, que eu já falei. O D, o B e o E, C, o D, E e F, desculpa, E, F, HG, HF. Só mais desculpa, o EF, né? EF, HD, né? O HD também. O F e o G. O F e o G aqui, o E e o H, ó. Bom, e o G e o H que eu já falei, tá? Então são esses camaradas assim, ó. Aqui, aqui, assim e assim. Então B e o C são adjacentes, são. O C e o D é adjacente, sim. DA é adjacente, sim. A e B é adjacente, sim. EF, FG, GH e HE, tá? Esses são os adjacentes. Professor, e os colaterais? Os colaterais são eles, ó. O A e o H, D, o B e o G, cadê o B? B e o G, o D e o E e o C e o F, tá? Esses são os colaterais. Quais pares de ângulos são formados por ângulos de medidas iguais? Quais são formados por ângulos suplementares? Medidas iguais, suplementares você já sabe, né? Que é aquele que dá 180 graus. Aquele que dá 180 graus, tá bom? Então você tem aí a medida dos ângulos aí. Os pares de ângulos opostos pelos vértices de ângulos correspondentes, né? E os ângulos alternos, né, são formados por ângulos com as suas medidas iguais. Os pares de ângulos adjacentes e os de ângulos colaterais, eles são formados por ângulos o quê? Suplementares, né? Os adjacentes e os colaterais. Esses camaradas aqui, ó, os adjacentes e os colaterais, eles têm medidas o quê? Diferentes. Agora, os alternos correspondentes aos opostos pelo vértice adjacente, os alternos correspondentes adjacentes, as suas medidas são congruentes, né? Tem a mesma medida, tá bom, pessoal? Vamos para 2. A número 2 está pedindo aí para você juntar, se é um colega, né? Opa, calma. Então aqui, né? Tava ali mexendo aqui, deu errado aqui, mas vamos voltar lá, né? As respostas aqui são pessoais, tá bom? Né? Você tem aqui, junte-se ao colega, você tem que fazer esses desenhos aqui com a régua, traçando a reta R. E aí você segue o passo a passo, né? Esses quadros aqui, pessoal, você pode ter aí, você pode usar o seu transferidor, né, para fazer esse desenho, tá?
E seguindo a ordem, você dá os seus, do jeito que nós fizemos lá no início, né, as transversais, com as paralelas, você vai achar os seus opostos, correspondentes, alternos, colaterais e adjacentes, tá bom? Questão número 3, você tem aí a Karina, né? Observe como Karina pensou para determinar as medidas dos ângulos C, E e F. Na figura a seguir, em que as retas R e S, né, apresentadas são paralelas e o ângulo A, ele mede 120. Você tem aí o ângulo A medindo 120. Cadê o ângulo A? Tá aqui, né? Isso é 120. Pediu para você determinar a medida dos ângulos C, E e F. O C, você já sabe que é 120, porque é o posto pelo vértice. Ó. Se esse A aqui é 120, esse C também é 120. O E é esse aqui, ó. Esse A e esse E são correspondentes, então são congruentes, tem a mesma medida também, é 120. Tá? E o F aqui, ó, o E e o F, eles são suplementares. Se eu pegar o E mais o F, vai dar 180. Se aqui é 120, falta quantos para 180? Falta quantos, pessoal? Falta 60. Então o F é 60, tá? A letra B. A letrinha B está dizendo o seguinte. Observe a figura a seguir, em que U e V são retas paralelas. E determina as medidas dos ângulos. Em destaque. Você tem esse ângulo aqui, é 42. Esse ângulo aqui, ó, percebe que eles são adjacentes, então são suplementares? Eles são suplementares, ó, 42 e o B. Se eu pegar aqui 42, falta o que para 180? Falta exatamente quantos? O B aqui vale 138, tá? Então o B é 138. Esse 42 e esse C aqui, eles são correspondentes. Tá? O 42 e o C correspondente. Então ele também vale o quê? 42. Se esse aqui é 42, o A é oposto pelo vértice. Percebe? São opostos pelo vértice. Então nesse caso o A também é 42. Tá bom, pessoal? Vamos lá para número 4. A número 4. Número 4, observa a figura. Você tem aqui essa figura, né? E com o transferidor meça os ângulos, né? Você tem que pegar o seu transferidor aí, né? E medir os ângulos aí da figura, né? Dada, ó. Tá bom? Pega uma reguinha, mede, bonitinho. E aí você anote no caderno. Você descobriu que o A vale 80, o B vale 100, o C vale 80. O D vale 75, o E vale 105, o F vale 75. Claro, utilizando o transferidor, tá bom? Não esquecer. Vamos lá. A B aqui. Os ângulos A e D têm medidas iguais? O A e o B? Claro que não, né? Óbvio. Você vê o B e vê o A aqui, eles são suplementares, não tem medidas iguais. Os ângulos B são adjacentes, né? Adjacentes, A e o B. Os ângulos B e E. Cadê o ângulo B e E? B e o E são alternos externos, são alternos, né? Também não. Tem medidas iguais, não. B e o E, não. Os ângulos C e D têm medidas iguais? C e D, cadê o C e D? C e D. Também não, né? Também não. Se você observar bem, pessoal, se você observar bem aqui, elas não são paralelas. A R e a S não são o quê? Paralelas. Por isso que é não, não e não, tá? Porque senão seria sim, sim, sim. Tá? Sim, sim, sim aqui. Tá? A letra C. Os ângulos E e A são suplementares? O E e o A? Não, né? Porque as retas não são paralelas.
As retas RS são paralelas? Não. Pronto. Você conseguiu detectar aqui, ó, que elas não são paralelas. Desde lá no início, quando você somou, você já consegue fazer essa identificação que elas não são aqui paralelas, ó. Isso aqui, se elas continuarem, elas vão se cruzar lá na frente, né? Elas não estão na mesma direção e o mesmo. Essa aqui tá um pouquinho mais assim, essa tá assim, né? E para ser paralela, ela tem que estar retinha no mesmo sentido, com a sua mesma direção. Agora vamos para 5, né? É a 5 e a última, né? Em certo município, há um bosque bastante frequentado pelos moradores. Ele ocupa um quarteirão inteiro e está localizado entre 4 ruas. Olha que as ruas. Pessoal, aqui tá paralela, certinho, tá vendo? Paralela, paralela, paralela e paralela, né? São paralelas. Ele ocupa um quarteirão inteiro e está localizado entre 4 ruas, conforme apresentado a seguir. A rua Xingu, né? Tudo paralelo aí. Araguaia, Tietê, Pirapó. Agora determina as medidas dos ângulos internos da figura de quadrilátero que representa o quarteirão em que está o bosque. Olha, dois ângulos de 79, você pode pegar aqui seu transferidor e fazer. Professor, eu uso o transferidor? Pode, tá? Use aí o seu transferidor, você vai determinar que você tem dois ângulos de 79 e dois ângulos de 101 grau, tá? 101 graus, 79, 79, 101, 101. 79, 79, 101, 101, 79, 79, 101, 101. Tá? E assim você vai determinando aí, né, ó. Você pode ver aqui, ó. Se você pegar, vai dar 79 certinho. Bom, fácil assim, simples, como tudo na nossa querida matéria de matemática. Então, pessoal, é isso aí, né? Deixa eu voltar aqui o zoom. É isso aí, né? Nós resolvemos essas questõezinhas simples e não é, né? Porque para você memorizar e saber o que é ângulo oposto, correspondente, alternos, adjacente e colaterais, é muita coisinha, né? E você tem que já ter que memorizar muito em língua portuguesa, entre outros. E fica um pouco complexo você memorizar isso aqui. Mas o que você tem que ter é uma ideia, né? Uma ideia aí de tudo, tá? Então, no mais é isso, pessoal. Fechamos essa semana estudando aqui essas questõezinhas. Vamos dar continuidade. Porém, essa semana agora que vem, nós vamos estudar polígonos, tá? Uma aulinha bem simples também, pessoal. Pensa num assunto tranquilo e fácil de você estudar, tá? Estudar figuras e desenhar figuras e tudo mais. Não esquecendo que você tem que ter a régua, compasso, transferidor. Você tem que ter tudo isso, tá? Você tem que ter, porque lá em vez em quando tá pedindo para você utilizar aí a régua, né? Um transferidor, né? Ou um compasso. Lá em vez em quando pede. Você tem que ter, tá, pessoal? Um abraço aqui do professor Marcelo. Saudade de vocês. Saudade de ver vocês em sala de aula. Até. Valeu.